Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Bom, a gente vai dar continuidade aqui à aula número 13, né? A gente vai para a parte 3, se não me engano. A ideia é que essa seja a penúltima. Na próxima a gente já finaliza aí o nosso dashboard, tá? Essa aula aqui eu vou ter uma abordagem um pouco diferente, porque eu gravei ela, teve 1h30 de duração, só que ficou o conteúdo muito complexo, tá? E aí eu decidi fazer uma outra aula. Nessa outra aula eu consegui resumir, porém eu fiz a gravação com o microfone desligado. Tá? Então hoje eu vou fazer uma abordagem diferente para não perder todo o histórico do que eu fiz. Tá? Os códigos já estão prontos, mas eu vou explicar para vocês passo a passo de que cada função, qual que é o papel delas. Tá? Então vamos lá? Então a gente entrando aqui no dashboard, tá? Vocês vão ver que tem esses três novos quadros aqui, essas três labels, essas novas labels aqui também na parte de parâmetros e mais um gráfico, ok? Então pessoal, vou começar aqui pelo gráfico, tá? Eu pedi para o ChatGPT gerar para mim uma collection, tá? E nessa collection ela traz as seguintes colunas. Data, produção, target, início, fim, almoço e parada excepcional. Tá? Qual que é a função dela? O date é para eu fazer a amarração com o nosso DP data, tá? O nosso date picker. As demais informações vocês provavelmente vão encontrar em tabelas, em banco de dados dos sistemas que vocês podem ter na empresa, tá bom? Então são dados comuns. Tá? O target é o quanto que eu devo produzir no dia, ok? Então o início aqui, como nós sempre explicamos desde o início da nossa aplicação, a nossa produção ela vem aqui e inicia às 18 horas, mas aqui no fim era às 16, mas eu acabei criando às 18, tá? Mas não tem problema. É até bom que facilita o cálculo por questões de arredondamento, tá? Mas a lógica é a mesma, independente do valor. Almoço, tá? Em 1 hora. E paradas excepcionais são paradas que já estão programadas, são paradas que eu sei que vão acontecer por algum determinado motivo. Então eles vão ser abatidos, tá? Da nossa disponibilidade, ok? Então começando pelo gráfico, eu tenho aqui a produção e a data, tá? E como que eu fiz esse gráfico aqui? Por limitações, o Power Apps ele não consegue gerar duas linhas em um gráfico. Não sei se nos componentes modernos essa opção foi corrigida. Eu geralmente já estou acostumado a trabalhar com o clássico, tá? Eu acho melhor, as informações dele são bem mais diretas, tá? E a customização para mim é o de menos, tá? Então para mim ele tem que ser mais eficiente do que bonito, tá? Bonito é legal, é apresentável, mas nada adianta a beleza se ele não funciona do modo que a gente precisa que funcione, tá? Então, para trazer duas linhas, eu nada mais fiz que gerei dois gráficos, tá? Sobreponho um sobre o outro. Então, o que eu fiz aqui? Nos dois gráficos, em itens, eu trouxe a minha collection de produção, tá? Porém, nenhum eu vou deixar a minha label como data, tá? No outro também a label data, porém a minha série em um vai ser o target, que vai gerar essa linha reta, e o outro vai ser produção, tá? Então aqui no target eu coloquei essa cor azul, mas eu posso deixar ela num tom mais chamativo, tá? Então basta eu vir aqui em item color set e seguir essa lógica aqui. O RGB é red, green, blue, tá? E o A é transparência, não sei qual é o termo em inglês, tá? Então eu posso vir aqui aumentar para 200 no red, 0 no green e 0 no blue. Posso deixar minha produção em verde, tá? E tá aqui. Então nossa linha reta target, a linha que varia,
produção, tá? Então aqui, tirando pelo fato dele ficar um pouco mais destacado, como se tivesse em negrito, a pessoa que estiver olhando não vai perceber, tá bom? Diferentemente aqui do gráfico que só tem apenas um. Em parâmetros, eu usei o comando first filter, tá? Para eu trazer a informação da coluna que eu quero, tá? Da minha collection, tá? Então no collection, se eu usar só filter, eu vou trazer a tabela filtrada. Tá? Então eu uso first porque aí eu consigo determinar quem que é a coluna e aqui o text para fazer a conversão para HH, MM e SS, tá? Embora eu acho que não seja necessário, tá? Eu vou clicar aqui na minha coleção, vou clicar na seta e tá aqui o nosso início, tá? Então ele vai trazer essa informação aqui, tá? Então ele vai trazer o horário, tá? O horário e também a data, tá? Vamos verificar aqui por que essa data está em 1970. Deixa eu só confirmar aqui. Ah, tá, desculpa. A data está em 1970 porque eu estou trazendo, na verdade, o horário. Então, o que importa para nós realmente é só essa informação aqui de hora, tá? Tanto é que eu estou tirando o DMI e Y, tá? Que seria para eu trazer dia, mês e ano. Perfeito? Eu vou fazer a mesma coisa para o término, só que ao invés de início eu trago o fim, ok? E a parada programada é a mesma função que os outros códigos, só que aqui eu trago paradas excepcionais, então eu sei que nesse dia ele teve 2 horas de parada, ok? Agora vamos para o que de fato é a aula hoje. Eu tenho a minha disponibilidade, que nada mais é que é o meu tempo de trabalho, tá? Não é a diferença entre o término e o início, tá? Que seriam 10 horas. Disponibilidade, de fato, é o tempo que eu tive para que as minhas máquinas funcionassem, ok? Aqui em parada é a somatória das minhas paradas. Então aqui nesse dia eu gravei só apenas uma linha, tá? De 15 minutos, então ele trouxe aqui 15 minutos. Se eu voltar aqui num dia anterior, vamos pegar aqui dia 18, ele tem 22 minutos e 56 com 8 horas e 42 minutos de disponibilidade. Então, o que seria aqui a disponibilidade? É o 18 menos 8, 10 horas, menos 1 hora, que é o horário de almoço, tá? 9 horas, menos 18 minutos. Então, aqui, 8 horas e 42. A minha parada é a soma de todas as minhas paradas. E aqui seria um KPI, tá? A gente pode mensurar o KPI, digamos, de eficiência aqui da linha, de dois modos. Aí depende de como sua organização ela atua, tá? Eu posso determinar que o meu KPI é o quanto minha máquina, meu maquinário, minha produção fluiu, tá? No dia. Então aí eu trabalho numa escala mais alta. No nosso caso aqui, o target ele é 5%, porque eu estou trabalhando com parada. Ou seja, se eu tivesse querendo saber o quanto que minha linha rodou, o meu target ele seria 95%, tá? E aqui ele estaria por volta, se eu não me engano, de 95 e 71, se eu não me engano, 61, tá? 95, 61, tá? Mas eu estou aqui determinando qual que é o limite de parada que eu posso ter. Eu estou trabalhando com parada, não com a linha rodando, tá? Então eu trabalho com o target baixo. Agora vamos para o código. Como que eu fiz esse cálculo, tá? Eu vou adicionar uma label aqui. Vou adicionar duas, na verdade. Vou copiar. Vou adicionar aqui.
para ficar mais fácil a compreensão. Então, a ideia do que eu, a partir do que eu explicar aqui, ele é o que foi executado lá nos outros códigos. Então, aqui no text, eu vou colocar um horário. Vou colocar aqui 1 hora, 15 minutos e 3 segundos. Tá? Perceba que isso daqui é uma string, ok? Então, aqui eu vou trazer como time. Então, eu posso fazer a minha referência diretamente na label. Então, meu texto aqui, ele vai ser o text1.text. Perceba que ele está trazendo a mesma coisa, é a referência, tá? Só que aqui ele também está trazendo text, tá? Então, eu vou usar o time value. Então, time value, ele vai trazer o meu tempo, tá? Só que aqui num formato americano, tá? Eu posso usar o text para abrasileirar novamente, só que aí ele já me retorna novamente um text, ok? Outro modo que eu posso escrever isso seria da seguinte forma: time. Perceba que na sintaxe, deixa eu ver se eu consigo mostrar a sintaxe aqui, que eu nunca lembro como é que faz. Aqui, a sintaxe ela pede hora, minutos e segundos separado por vírgula, enquanto o time value ele pede um texto que esteja formatado como hora, como está aqui, ok? Então aqui eu posso determinar que a hora é 1, minuto é 15 e segundo é 3. Não preciso colocar o zero. Ele retorna, tá? Aqui ele está retornando o text, porque eu estou usando o text aqui, mas perceba que pelo menos a parte da conversão aqui, ele trouxe como time, ok? Então essa vai ser basicamente a nossa lógica. O que eu posso fazer com isso? Se eu quiser trazer apenas a hora, trazer um int, digamos assim, eu posso usar o time value, na verdade, eu vou usar o hour time value e o meu text1.text. Então ele retornou 1, ok? Se eu usar minute, ele vai trazer o 15. Se eu usar second, ele tem que trazer o 3. Perfeito. Então, lembre-se disso. Essa vai ser a lógica que nós vamos usar para fazer todos esses cálculos aqui. A gente vai fazer uma série de conversões. Por quê? Porque eu preciso, para ficar de modo mais exato, converter todos esses valores para segundos. Depois que eu faço a conversão do texto para segundos, eu faço a soma divisão para que eu traga ele formatado deste modo com os valores exatamente iguais ao que eu imputei. Perfeito? Então eu vou pagar aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem frisar o vídeo para ter uma noção melhor, mas eu vou explicar aqui. Então aqui na disponibilidade, o que eu fiz? Eu usei o with, tá? E criei um escopo. O nome do meu escopo é R, de row. E dentro do meu escopo, eu pedi para ele trazer a minha produção, tá? Nesse caso, eu não precisaria fazer isso porque minha produção já é uma collection, tá? Então a gente usa o if para trazer dados quando ele vem diretamente do SharePoint para evitar erro de delegação, tá? Como eu já falei, o erro de delegação, se você tem muito mais de 2.000 itens e precisa fazer algum cálculo, ele não vai trazer todas as linhas, então seu cálculo vai estar impreciso. Então depois que eu joguei
toda essa informação aqui que ele retornou para dentro de R, eu vou usar o meu escopo dentro de um novo if. Tá? E nesse if, eu vou criar um escopo chamado segundos. Tá? E aqui começa já a parte matemática. Para eu trazer a disponibilidade, eu vou trazer o meu início e fim, vou fazer um date diff, tá? A diferença entre o início, que é a hora de que é o start, né, da sintaxe do date diff, com o término, tá? Da nossa linha filtrada aqui na collection produção. E eu quero que a diferença entre eles me retorne em segundos. Perfeito? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pode parecer estranho, mas eu estou tirando o date diff tecnicamente de 0 horas, que seria equivalente a meia-noite, e o almoço também transforma em segundos. Então eu sei que o meu almoço é 1 hora. Então de meia-noite a 1 hora tenho 1 hora. Esse é o cálculo. Tá? Então eu faço o date diff entre o almoço e também vou usar a mesma lógica de tirar de meia-noite a minha parada excepcional, que no caso aqui, se eu não me engano, foi 18 minutos, eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. 18 minutos. Tá. Então, selecionando novamente aqui. Então, segundos é 10 horas, tá? 18 horas menos 8 horas, retorna 10 horas, menos 1 hora, tá? Do almoço, menos 18 minutos. Tudo isso daqui vai trazer um valor em segundos, tá? Se eu não me engano, deixa eu fazer um teste aqui só para vocês terem uma noção. Eu vou filtrar aqui, comentar, e vou retornar segundos. Deixa eu ver se ele vai apresentar erro. Apresentou erro, porque aqui eu fechei o if. E aqui o segundo if. Tá, beleza. Então aqui, ó, aquelas 8 horas e 42 minutos são 31.320 segundos, ok? Então eu vou acrescentar aqui o que estava, dar um Ctrl Z, então tá aqui. Aqueles 31 mil e poucos segundos são 8 horas e 42, tá? Essa foi a lógica que nós utilizamos aqui. Aqui em parada é a mesma coisa, só que em vez de subtrair, a gente está somando. Então aqui, perceba que eu já usei o primeiro if para trazer dados da tabela. Então eu estou filtrando a minha tabela pelo meu ID área, porque cada área vai ter uma somatória de paradas diferentes. Tá? Então atente-se a isso. Depois que eu faço isso, por algum motivo ele estava dando erro na abertura aqui da nossa coluna abertura. Tá? Então eu joguei esse filtro que poderia estar aqui dentro do segundo if, para não voltar a delegação, ok? E o que eu estou fazendo aqui? Depois que eu trouxe todas as linhas que foram filtradas aqui por este comando dentro de soma paradas, eu criei um novo escopo, tá? E comecei a fazer a soma. A soma de quem? Aqui eu filtrei pelo dia selecionado, tá? Que é o dia 18. Então, meio que ignorem essa informação aqui. Essa informação aqui ela poderia estar aqui em cima, tá? O que importa para nós é isto daqui. Então, o que eu estou somando aqui? Eu estou trazendo a minha duração, que é o nosso campo de parada, a duração da parada, que é uma string, tá? Então, eu coloco o cursor aqui depois de duração e percebo que ele retorna text. Então, é uma string. Então, aqui, eu converto a minha string em tempo e do meu tempo eu extraio a hora. Depois do mais, eu faço exatamente a mesma coisa, só que extraio 1 minuto.
e aqui a mesma coisa e extraio os segundos. Eu preciso converter tudo isso em segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos e 1 minuto tem 60 segundos. Então eu pego o meu int, tá? O meu inteiro, que é a hora, multiplico por 3.600, somo com o meu minuto vezes 60 e somo com o segundos, tá? E aqui eu vou fazer a conversão, tá? Para fazer a conversão, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou converter agora o soma, tá? Aquele grande segundos, tá? Vai dar aí, eu não sei. Tá? Vamos ver aqui, vai. Eu vou tirar este daqui, vou comentar aqui e vou trazer o soma. Aqui está errado. Vamos trazer o soma. Então, eu tenho 1.376 segundos. Tá? Então, eu vou fazer a conversão desse 1.376 segundos para o formato de horas, minutos e segundos. Tá? Então, vamos lá. Então, voltamos aqui. Então, como que eu faço isso? O soma, que é aquele 1.300 segundos, vou fazer a divisão dele por 3.600, porque agora ele vai retornar a hora, tá? Então, dentro da sintaxe do meu time, lembre que eu entro com valores inteiros. Então, hora, vírgula, minuto, vírgula, segundos. E o text eu faço a conversão para uma string. Tá? Então aqui, para eu extrair a hora, eu pego os meus segundos e divido por 3.600. Esse é o caminho inverso. Para eu ter os minutos, eu preciso fazer a divisão do resto da divisão de hora por 3.600. Tá? Então, eu repito este código aqui, porém, aqui eu não entro com a barra para fazer a divisão. O meu mod, ele pede vírgula. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso, só que a sintaxe, ao invés de barra, pede vírgula. Tá? Então, ele pede o número que ele retorna aqui da hora, tá? Ou um número qualquer, mas no nosso caso aqui é hora, tá? E o divisor, que o divisor vai ser 3.600. Então, com o resto das horas, eu divido por 60 e tenho os meus minutos. E aqui eu tenho os meus segundos e meu divisor é 60, tá? Com esse cálculo, eu trago os segundos. Fiz a conversão para text, tá? E ele retornou 0 horas, 22 minutos e 56 segundos. Perfeito? Então aqui, para calcular o nosso KPI do dia, digamos assim, eu estou dentro aqui, né? Porque o meu target é menor. Aqui eu posso até mudar o valor para ficar mais compreensível. Tá? Então meu target ele tem que ser menor, igual a 5%. Então eu estou dentro. E como que eu fiz esse cálculo? Esse cálculo aqui ele ficou extenso porque eu estou usando o if error, tá? E eu já explico o porquê. Então aqui, o que eu fiz? Eu usei o if, eu confesso que eu gosto desse comando, então eu acabo usando ele para tudo, porque para mim a lógica fica um pouco mais fácil. Então aqui, eu estou referenciando a minha referência 1 e referência 2 são quem? As minhas labels de parada e disponibilidade. Tá? Então eu peguei o código delas e só colei aqui para a gente fazer a divisão. Tá? Então aqui eu converto novamente aquele texto
em segundos, tá? Então, pego a minha parada, o total de parada, divido ele pela disponibilidade, tá? Também convertendo para segundos, multiplico por 100, tá? Para ele retornar um valor de porcentagem e não um valor do tipo float, tá? Para não ficar 0,0439 mais uma dízima. Então eu multiplico por 100 para ele retornar aqui 4,39. Mas ele retornaria um número maior. Para não retornar esse número maior depois do 39, eu usei o round. Tá? E no round eu falei que eu quero que ele seja 2 caracteres, tá? Depois da vírgula, ou no caso aqui depois do ponto. Então aqui eu tenho o valor, tá? Perceba que quando eu coloco o cursor aqui, ele retorna 4,39. Deixa eu ver se ele, o que ele retorna aqui. Então aqui ele está retornando aqui 31.320, tá? Fiz a multiplicação dele aqui por 100, ele não vai mostrar. Então é só a partir daqui. Tá? Então ele retorna 4,39 e uso o e-comercial para ele trazer aqui o símbolo de porcentagem. Tá? Então é assim que a gente faz o cálculo deste KPI. A gente divide, tá, a nossa parada pela nossa produção. Se eu quisesse inverter, eu quero saber qual que é o quanto que a minha linha rodou. Eu faria 1 menos esse cálculo. Aí ele retornaria o valor contrário, o valor de 95,61, acredito eu. Ok? Então vamos lá. Então aqui dentro da minha label, eu trouxe a minha referência, tá? Perceba que a minha referência aqui, o meu escopo, ele é a label. Então aqui novamente eu estou fazendo a conversão para time value, porque ele é uma string, e estou extraindo a hora, tá? E estou fazendo a soma de todos esses valores. Então aqui eu extraí a hora e multipliquei por 3.600. Extraí o minuto, multipliquei por 60. Extraí os segundos e o meu sum soma tudo isso e eu fecho a minha soma. Tá? Ele retorna soma, que é o valor total do meu tempo. Aqui, como ele está no escopo, ele não vai retornar nenhum valor. Faço a mesma coisa para a minha label 2. String, converto para tempo e extraio a hora, multiplicação. Sum. Então, somo a mesma coisa de minutos e segundos, ok? E agora o if error. Digamos que eu não tive nenhuma parada no meu dia. Ele vai retornar zero. E como a gente sabe, não é possível fazer divisão por zero. Tá? Então, eu uso o comando if_error para que, se nesse cálculo ele encontrar o divisor ou numeral zero, ele não entre, ele não notifique um erro aqui, erro de divisível por zero não encontrado, tá? Ele vai preencher a label com 0%, tá? Então, aqui no if_error, ele vai pedir para eu entrar com o valor. A sintaxe é que eu entre com o valor. Então, o valor, eu quero que ele faça esse cálculo. Se ele encontrar um erro, traga 0%. Se não encontrar nenhum erro, ele executa o cálculo. Então aqui ele vai retornar exatamente a mesma coisa. Perfeito? Então, pessoal, eu espero que a aula ela tenha sido compreensível, tá? Nesse método que foi utilizado, até para a gente não perder a terça-feira, ok? Nas dúvidas sobre conversão e tudo mais, podem enviar mensagem pelos comentários, tá? Eu tento responder assim que possível, para tirar a dúvida de vocês.
mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Tudo isso aqui eu expliquei logo lá no comecinho, tá? Sobre as conversões e como que a gente extrai cada campo ali do nosso tempo, ok? Então eu agradeço pela sua atenção, fico com Deus e uma ótima noite e até quinta.